Então, Juju, você cala sua boca, tá? Porque esses dias tu falou mal de mim. Lava essa tua boca pra falar de mim, tá? Porque tu tem passado. Agora tu tá dando uma aí, querendo dar uma de riquinha, de boazuda, tu tá convertidinha, Deus tá vendo teus pecados, tá? Então, assim, ó, hoje eu estou no hospital particular porque eu posso pagar, graças a Deus. Mas o SUS é incrível, 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 tá? E o SUS só não é melhor porque existe muito desvio de verba de políticos corruptos. Porque o SUS é incrível. É isso aí, pessoal. É a hipocrisia da esquerda. O SUS é bom, mas eu não vou lá. SUS para os outros, Sírio-Libanês para mim. É o que a esquerda prega, né? Os políticos, em geral, de esquerda ou de direita. Se o SUS fosse tão bom, por que o Lula não foi para lá, né? É isso aí, é hipocrisia, isso que eu não aguento nesse povo. SUS para os pobres e Sírio-Libanês para nós ricos. É isso aí. Nós da elite política do Brasil, da aristocracia, é muito. Eles abrem a boca para falar do SUS, mas eles não vão no SUS. É hipocrisia no país, né? Todo político que fala bem do SUS deveria passar pelo menos uma noite na fila do SUS, esperando atendimento. Entendeu? A gente paga altos impostos. Era para o SUS ser maravilhoso. Entendeu? A gente paga altos impostos. Você sabe quanto que um plano de saúde, quanto que custa um plano de saúde de um político? Mais de 21 mil reais. E para o pobre? Hein? O pobre deve ser R$ 80 que o governo paga no SUS. É isso aí, meus amigos, a hipocrisia da esquerda. Olá, pessoal. Bom dia. Mais um dia aí no país da picanha e da cervejinha. E hoje, sexta-feira, dia 11 de abril de 2025. Vamos a mais notícias. Aqui, ó, desconfiança faz o Brasil bater recorde na fuga de dólares. Isso mesmo, pessoal. Nem na Covid, nem na época da Covid se viu, né, uma fuga tamanha de dólares do Brasil. Né? Foi a maior fuga de dólares do Brasil registrada já em 3 meses, né, por trimestres, que já ocorreu no Brasil. Aqui, ó, números do primeiro trimestre de 2025 são o pior da história e superam o momento mais agudo, que foi na Covid-19, superando até mesmo, né, aí a fuga de dólares que houve no ano de 1999, que bateu aí o valor de 13 bilhões aí. Veja só a reportagem, ó. Descontrole das contas públicas associado à insegurança jurídica que tomou conta no Brasil produz, né, algumas consequências comprometedoras, principalmente ao desenvolvimento econômico. Entre elas está o fluxo cambial. Para se ter uma ideia do impacto da instabilidade política e econômica do país, o Brasil registrou a maior fuga de dólares da sua história no primeiro trimestre desse ano de 2025. Que, ó, no total foram 15,8 bilhões que deixaram o país entre janeiro e março. Sendo que, ó, só em março o Brasil perdeu 8,3 bilhões de dólares, uma fuga de dólares. Aqui, ó, além disso, antes do saldo no mês de março, o recorde anterior ocorreu no primeiro trimestre de 99, quando 13,7 bilhões saíram do país. Apenas em março deste ano de 2025, a fuga da moeda norte-americana totalizou 8,3 bilhões. Este é o maior valor mensal que a autoridade monetária registrou desde o início da sua série histórica, em 1982. Meus amigos, não é brincadeira não. Não é brincadeira esse governo, não. Insegurança jurídica no país, com esse STF, com essas decisões estapafúrdias do STF, perseguição política, o tribunal que virou tribunal político, tribunal de perseguição. Esse é um dos motivos, né? Falta de credibilidade do país, sem contar com a instabilidade econômica, né? Esse arcabouço, essa furada, esse arcabouço fiscal aí que o governo lançou, que vai onerar mais ainda os brasileiros, vai enfiar mais impostos, né, no rabo dos brasileiros. Então, conforme analista de mercado, o perfil deste fluxo cambial deriva de incertezas quanto a questões internas, como descontrole fiscal e a insegurança jurídica, além da política dos Estados Unidos em relação ao comércio internacional. O levantamento do Banco Central não considera os contratos de câmbio entre bancos, assim como intervenções e operações externas do Banco Central. É isso aí. Essa pataquada desse governo, desse corrupto, larápio do Lula,
Mas o nosso STF, né, com decisões aí meramente políticas, decisões aí que tendem a caçar políticos. Um tribunal que deixou de ser jurídico para ser político. É dureza, né, pessoal? É dureza. Vamos a mais uma notícia aqui, ó. Tribunal de Contas da União apura contrato de quase 400 milhões dos Correios com agências de publicidade. É que a gente vem falando, né? Os Correios estão sendo assaltados nesse governo do PT. É prejuízo atrás de prejuízo. Já deixaram de pagar a previdência, né, dos funcionários dos Correios. Olha aqui, o órgão TCU apontou um indício de falhas graves no processo de contratação das empresas. Que o Tribunal de Contas da União decidiu, nesta quarta-feira, dia 9, investigar as possíveis irregularidades na licitação de 380 milhões dos Correios para a contratação de serviço de publicidade. O TCU decidiu investigar a estatal depois do deputado estadual Léo Siqueira protocolar uma representação que solicita a apuração de possíveis irregularidades na contratação das empresas. Fala ele aqui, ó. Aqui, ó. De acordo com o TCU, houve ausências de justificativas técnicas para a escolha das empresas. Uma empresa estatal monopolista com sérios problemas como os Correios não deveria comprometer 380 milhões com publicidade, afirmou Siqueira. Ainda mais sem transparência e critérios objetivos. Os Correios tiveram um prejuízo de 424 milhões só em janeiro deste ano. Meus amigos, é muita grana. Só em um mês, só em janeiro deste ano, o Correio teve um prejuízo de 424 milhões. É muito dinheiro. Estão metendo a mão nos Correios. Não faz sentido gastar praticamente o mesmo valor, né, em publicidade. É o que eu falo, né? Gestão do Lula é isso aí. É roubalheira atrás de roubalheira. Lula e gestão das estatais. Ó. Um número como esse contribui para que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o Larápio, entre para a história como o pior na gestão de estatais. Das 4 agências contratadas pelos Correios, a gente vê aí, nenhuma das maiores agências do Brasil inscritas no certame conseguiu passar a segunda fase na licitação. Meus amigos, é isso aí, é roubalheira atrás de roubalheira. Estão metendo a mão nos Correios. Cadê o Ministério Público que não age? Cadê o Ministério Público que sumiu, que não fiscaliza esse assalto aos Correios? Vou deixar para fiscalizar quando? Quando o rombo já tiver passado, triplicado esse valor? Aí não dá, né, Ministério Público? Vamos investigar os Correios aí, ó. Sem passar pano pro seu Lula, hein? Sem passar pano. Aí é dureza. Mais uma notícia aqui, que a gente vai ver. A China, né, resolveu retaliar os Estados Unidos agora com a tarifa de 125%. E fala que não tem medo. Aqui, ó. Xi Jinping eleva tarifas contra os Estados Unidos a 125%. Diz que a China não tem medo. O presidente da China, Xi Jinping, disse nesta sexta-feira, 11 de abril, que seu país não tem medo de qualquer repressão injusta. A fala se referiu às tarifas impostas pelo líder dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre as importações chinesas. Tratou-se da primeira declaração pública de Xi sobre a guerra comercial com os norte-americanos. Também nesta sexta-feira, né, o governo chinês anunciou que vai aumentar as tarifas sobre os produtos norte-americanos para 125%. Meus amigos, é essa guerrinha aí, né? Essa guerrinha das tarifas aí, Estados Unidos impondo tarifa à China e a China retaliando. Não sei o que vai dar isso não, viu? Espero que a economia mundial não degringole com essas decisões desses políticos tapafúrdios aí. Aqui, ó, a gente pode lembrar que na quarta-feira o Trump, né, anunciou uma suspensão temporária por 90 dias das tarifas adicionais acima de 10%. Durante esse período, a sobretaxa das importações se manterá em 10%. Diante das retaliações de Pequim, Trump aumentou as tarifas contra o país para 125%, fazendo com que a sobretaxa total sobre as exportações chinesas chegasse a 145%, meus amigos. É um iPhone aí na China, né, que custava aí $1.000, vai para 2.000 agora, mais de 2.000, mais que dobrou. Vamos ver, né, o que vai dar essa guerra comercial aí. Esses governos aí, principalmente da China, né, que estão aí impondo, retaliando os Estados Unidos e querendo, né, ser o dono do mundo, ser o dominante. Vamos ver o que vai acontecer, né. Mas é isso aí, pessoal. Foram notícias rápidas aí de hoje. Curte e compartilha o que vocês acharam, né, dessa fuga de dólares do país. O país realmente está entrando em recessão no Brasil? Pergunta que se faz, né? Então curte e compartilha o que vocês acharam das notícias de hoje. Um abraço, fique com Deus, até mais.